Boa noite, boa noite. Sejamos todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao Trilha Espírita. Hoje continuaremos o estudo do capítulo 17, Sede Perfeitos, o item 11, que nos traz como título Cuidar do Corpo e do Espírito. Boa noite, Jane. Boa noite, Ares. Tudo bem? Deixa eu convidar o meu amigo Ares aqui para dividirmos esse momento, esse estudo. Boa noite, Sinara. Opa, muito boa noite. Tudo bem, Ares? Tudo bem, sempre apanhando com essa câmera aqui. Põe pra cá, empurra pra lá. Muito boa noite, meu irmão. Ela sempre muda de ângulo, né? A gente chega lá. Estava dizendo aqui que hoje nós continuaremos estudando o capítulo 17, Cuidar do Corpo e do Espírito, né? Item 11, o capítulo 17, Sede Perfeitos. Eu estava dando uma olhada, até busquei aqui ver se eu tinha alguns livros. É interessante a gente lembrar aqui, por exemplo, algumas obras que complementam esse estudo. Nós temos aqui, por exemplo, Lampadário Espírita, né? Pelo espírito de Joana de Ângeles, né? Psicografia de Divaldo, na página 29, das páginas 29 a 32, nos traz também ensinamentos sobre esse tema, cuidar do corpo e do espírito. E aí temos também o livro da Esperança, de Francisco Xavier, Benção Maior, mensagem 53, pelo Espírito Emmanuel. E temos ainda Na Saúde e na Doença, mensagem 32, o Espírito da Verdade, né? E também um outro aqui de Valdo Vieira, Privações do Corpo e Provações da Alma, mensagem 51. Então temos várias fontes para que a gente possa, aí, quem tiver a oportunidade, né, de estar buscando, para que a gente melhore, talvez, ou aumente, né, o nosso leque aí de conhecimento a respeito do tema. Muito bem, comecemos então. Boa noite a todos mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Vamos fazer a nossa prece de abertura, Ades. Você pode fazer para nós, meu irmãozinho? Opa, querido Mestre Jesus, queremos rogar que neste momento possa nos envolver a todos os nossos corações, nas suas vibrações de paz, de esperança e harmonia, e que os nossos entendimentos sejam expandidos para bem receber os teus ensinamentos. Permaneça conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Muito bem. Hoje nós encerraremos esse capítulo e começaremos, talvez, não sei se ainda teremos tempo hoje, mas se não, na próxima semana começaremos Muitos Chamados e Poucos os Escolhidos. Perfeito. E eu gostaria, Waris, até de propor, eu vi aí a todos que estão sempre estudando conosco, da gente mudar um pouquinho a dinâmica. Claro que eu queria ouvir vocês, né? Depois cada um pode colocar a sua opinião. Estávamos conversando aqui em casa ontem e talvez esse método que estamos usando de fazer a leitura toda, às vezes pode tornar-se um pouco monótono para algumas pessoas. Então, eu gostaria de ouvir também de vocês e sugerindo já que a gente possa, a partir da próxima segunda, dar uma estudada em casa, né, dar uma lida no texto, e a gente nós anotaríamos os principais tópicos e já iríamos direto ao assunto, e que cada um pudesse já trazer também uma forma de talvez de todo mundo interagir um pouquinho mais, já trazer as suas dúvidas, né, colocar as suas questões, uma ideia, né, que talvez a gente possa colocar. Vamos lá então, mas hoje, como são apenas 2 parágrafos, né? Eu vou pedir para você ler para nós o primeiro parágrafo, para que a gente possa comentar.
Lembrando que neste item, cuidar do corpo e do espírito, nós vamos observar aqui as relações existentes entre o corpo e o espírito. Perfeito. E vai nos chamar também vai nos chamar a atenção para a necessidade do nosso dever de cuidar de ambos, cuidar do nosso corpo e do nosso espírito. Aqui, né, como bem sabemos, quando o texto se refere à alma, é o espírito encarnado. Então, aqui, qual a nossa responsabilidade em cuidar do corpo e da alma para que a gente possa evoluir? E vai nos mostrar de uma forma muito clara que é um dever nosso, né, cuidarmos tanto do corpo quanto da alma, porque um depende do outro para que possa evoluir, né? Você pode ler para nós então, Maninho? Com prazer. Então, item 11 do capítulo 17, Sede Perfeitos, cuidar do corpo e do espírito. Consistirá a perfeição moral ser ação do corpo, ou seja, fazer o corpo sofrer, né? Uhum. Para resolver essa questão, apoiar-me-ei em princípios elementares e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar-se do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e de doença, influi de maneira muito importante sobre a alma, que deve ser considerada cativa na carne. Para que essa prisioneira viva se divirta e chegue mesmo a conceber as ilusões da liberdade, tem o corpo que estar são, disposto, forte. Façamos uma comparação. Eis que se acham ambos em perfeito estado, que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes. A luta parece inevitável entre os dois, e é difícil achar-se o segredo de como chegarem ao equilíbrio. Muito bem. Como você começou a leitura ali, vamos nos perguntar, né? É válido a nós maltratar o nosso próprio corpo para buscar a purificação de nossa alma? A gente sabe que determinados povos, determinados costumes, determinadas religiões têm esse costume, né, vamos dizer assim, de impor, né, algumas coisas, não somente o flagelo, como às vezes a gente pensa, mas também, por exemplo, a privação, né, do alimento, de tantas outras coisas, né, que às vezes a pessoa pode fazer. É válido isso? Será que realmente traz algum benefício para a alma? Será que vai nos ajudar? É claro que não, né? Pelo contrário, que como a gente bem falou no início, é nossa responsabilidade, é nosso dever cuidar bem do corpo e da alma para que a alma evolua. Então, se nós estamos maltratando o nosso corpo, se nós estamos impondo ao nosso corpo situações em que ele vai até mesmo adoecer, nós estamos sendo, no mínimo, negligentes, né? Porque Exato. o corpo é um instrumento da alma, né? O corpo é um instrumento pela qual a alma vai trabalhar, vai se aperfeiçoar. E para que a alma pratique o bem, para que ela faça tudo que nós estamos de alguma forma buscando fazer, para que nós evoluamos, é necessário que ela esteja na melhor forma possível, ou seja, que o nosso corpo esteja na melhor forma possível. E aí, como você bem leu ali, para que essa prisioneira se expanda e chegue mesmo a conceber as ilusões da liberdade, tem o corpo de estar são, disposto e forte. Então, aí a gente pode acrescentar algumas outras coisas, né? Como, por exemplo, não somente do ponto de vista físico, né? Mas, assim, mas tem tantas outras formas, né, que a gente pode trazer malefícios para o nosso corpo, né? E sem falar das coisas exteriores,
Nós podemos aqui mencionar também os maus pensamentos, as más atitudes, o costume, às vezes a maledicência, né? Tantas coisas, a mágoa, né? A falta do perdão, o rancor que às vezes guardamos dentro de nós, são maneiras outras também que nós vamos de alguma forma fazer com que o nosso corpo adoeça, né? Como já comentamos algumas vezes, às vezes a pessoa vai ao médico, tem dores, tem tantas coisas e o médico não consegue descobrir o que ela tem, né? Nenhum exame detecta o que ela tem. E na verdade Exato. ela está aí com uma carga energética, vamos dizer assim, muito negativa, e isso faz com que o corpo adoecendo reflita também na alma, né? Como nós bem sabemos, que tudo aquilo, todos os males, os malefícios que fazemos para o nosso corpo, de alguma forma reflete também no nosso perispírito, né? Perfeitamente, amigo. E Mas, você me faz me lembrar daquela expressão que a gente ouve até hoje em dia, que é a carne é fraca, né? Olha, eu cedi à tentação porque a carne é fraca. E a gente já teve a oportunidade de estudar aqui que, na verdade, o espírito é fraco, né? A sim, carne, na verdade, o corpo vai servir apenas de instrumento. Ele me leva a um bom local ou não, né? Então, a gente não pode colocar, por exemplo, a culpa no corpo pelas nossas atitudes. Me passou aqui, pela lembrança, um filme antigo, que é aquele O Código da Vinci, sim. em que havia um assassino na história, sem querer dar spoiler, mas toda vez que ele fazia alguma coisa má, ele voltava para o quarto e ele apertava uma corda cheia de espinho, que é o tal do silício, né, na coxa, e aquilo sangrava. Então, quer dizer, ele sabia que não estava fazendo algo bom, mas não interrompia suas ações, e aí punia o corpo. Então, na verdade, a gente tem que estar punindo sempre as nossas más atitudes, né, o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Exatamente, exatamente. Então, nós podemos nos perguntar também se o corpo, sendo assim, o corpo exerce alguma influência no desempenho da atividade do espírito que anima? Será que o nosso corpo ele tem alguma influência? Vamos ler aqui, a Sinara colocou, meus amigos. Agora me veio uma dúvida. Aquelas pessoas que modificar seu corpo muito através de pinças, tatuagem, uma forma de maceração. Olha, difícil nós falarmos, talvez, com. Eu até confesso a você, Sinara, que eu vou ficar devendo uma resposta mais concisa. Mas tudo, eu acredito que tudo vai depender da finalidade que a pessoa está fazendo aquilo, né? Porque se ela está fazendo de alguma forma por algum vazio, algum problema que muitos fazem, né? Tatuagem, piercing, tantas outras coisas, talvez seja um pouco de revolta, talvez queira chamar um pouco de atenção. Eu acho que, mas vou me informar melhor para na próxima aula nós voltarmos a esse assunto, ou talvez se o Ares puder me ajudar, mas acredito que tudo que nós fazemos depende muito, especialmente falando disso tudo, depende muito de qual a finalidade que nós estamos fazendo, né? Isso vai me trazer algum benefício? Será que essa tatuagem, porque às vezes a pessoa faz lá a tatuagem, por exemplo, a face de Jesus, faz um crucifixo, depende, né, de qual a finalidade que ele está fazendo. Assim como pode Exato. fazer uma tatuagem que só de olhar você já percebe que talvez traz uma energia, carrega uma energia muito negativa. Né? Eu penso Perfeito, que. amigo. Pode Não, falar, não meu. queria te interromper, mas concordando com Uhum. você, eu acho que a intenção, né? Eu acho que é exatamente isso que você colocou, a intenção de como é feito. Tem um aspecto que eu acho muito interessante, Nilson, que é o aspecto cultural. Então, por exemplo, assim, a gente vê algumas tatuagens, por exemplo, americanas, que a pessoa faz lá um desenho, seja de um determinado grupo das Forças Armadas, que remete a alguma coisa, em homenagem a uma pessoa que era um amigo, que era um familiar e que desencarnou, e aquele desenho vai sempre lembrar essa pessoa amada, esse amor, na verdade, né? E ao passo que, por exemplo, a gente vê também costumes, tanto no Brasil, que a gente vê aqueles índios que cortam os lábios, na África também eu não sabia, mas tem esse costume também de botar aquele aro e tal. E, na verdade, para quem faz, né, segundo o entendimento de quem fez,
para eles é um ato assim, que não tem exatamente o aspecto, a intenção da mortificação, para expiar os pecados. Então, ou para beleza, ou é para mais integrar ao grupo em que pertence, né? Então, eu concordo com você, meu irmão Nilson. Eu acho que a intenção, a finalidade, é o que realmente acaba determinando. E pode vir a ser, sim, Sinara, de repente, uma espécie de mortificação que nos marque, inclusive o perispírito, para as próximas reencarnações. Porque a gente vê que tem certos procedimentos que chegam a beirar a mutilação, né? Então, como disse o Nilson, às vezes a intenção é de remeter a esse aspecto dessa dor, dessa revolta, né? Dessa mágoa. Exato, exato. E a Sinara disse aqui, ela fala daquelas que deformam o corpo quase monstruosas. Eu já vi alguns casos na televisão da pessoa implantar, né, pequenos chifres e tal. Então, Isso. claro que aí a finalidade, como dissemos, ela está buscando, ela está tentando transformar o seu corpo em algo que eu acho que o objetivo não é bom. Ela está tentando, de repente, mostrar-se de uma forma horripilante, uma forma que não é aquilo, talvez no pensamento dela, e aí a gente vai um pouco mais além, né? Nós vamos para o espírito desencarnado, quantos, né, que às vezes se manifestam e trazem ali a forma de um animal, né, e tantas outras Exato. coisas. Então, eu penso que é muito importante, como em todas as situações, a gente buscar o equilíbrio, né? Porque o Perfeito. que a gente poderia, né, antes de fazer algo disso, a gente deveria pensar o que eu estou fazendo, né? Vai trazer algum benefício para mim? Porque às vezes realmente você vai deturpar, vai transformar, melhor dizendo, o seu corpo de uma forma tal que as suas energias, né, o que você vai atrair com aquilo que você fez, não serão boas. Consequentemente, isso pode refletir e refletirá no seu perispírito, e de repente, após desencarnar, pode até tornar, né, aquela forma que talvez ele estava buscando aqui, ele pode assumir após o desencarne. Então, eu acho que, Exatamente. voltando ao que falamos no princípio, vai muito, devemos partir a análise de qual a finalidade que a pessoa está fazendo isso, como você bem colocou. Ah, é uma homenagem à minha mãe, às vezes o cara tatua lá o nome do filho, o nome da mãe. Legal, acho que tudo é uma forma, talvez, de eternizar uma amizade, uma pessoa, enfim. Mas quando partimos para isso que a Sinara colocou, de transformações que acabam sendo meio que monstruosas, com certeza a colheita, o resultado não pode ser o melhor esperado, né? Então, Exatamente, assim, amigo. continuando, o nosso corpo, ele influencia em muito, né? Sobre o que o espírito irá fazer, sobre o que a alma, né, o espírito encarnado irá fazer. Daí concluímos que tudo que fizermos para comprometer a saúde física, olha só que interessante. Daí concluirmos que tudo que fizermos para comprometer a saúde física será prejudicial à alma, que terá um instrumento defeituoso para executar sua tarefa. Então, tudo aquilo que nós fazemos e que vai, de alguma forma, atrapalhar o bom desempenho do meu corpo, está, de alguma forma, também atrapalhando o desempenho da minha alma, do meu espírito, né? Da mesma forma que o corpo influi sobre a alma, esta influi sobre o corpo. Doença do corpo pode acarretar doença da alma e vice-versa. Então, olha que Isso mesmo. interessante, né? Eu vou aproveitar e puxar uma sardinha aqui para o Trilha. Assistindo Sim, a palestra maravilhosa do Elahá, né, das quarta-feira passada, falando exatamente a respeito do que as nossas atitudes influenciam. Ele falou desse aspecto, só que de uma maneira inversa. Ele já falando das limitações que nós trazemos para a encarnação, devido a estes desequilíbrios, eu vou chamar de emocionais, né? Porque, na verdade, ele fala de um caso de uma pessoa que nasceu muito feinha, que nasceu com alguma dificuldade e tal, ou seja, já o reflexo de uma atitude passada influenciando no corpo, que é o instrumento de renovação e de melhora, né, amigo? Então exatamente, vale exatamente. a pena dar uma olhada nessa palestra dela lá de novo. Muito bem. E interessante, né, que eu fiquei, assim, lembrando dessa palestra,
é que realmente ele nos deixa claro aquilo que a gente sempre vem falando aqui, né? Tudo são oportunidades, né? Então, até aquele que Perfeito. está no corpinho feinho, aquele todo defeituoso, aquele que já. É uma oportunidade, é porque ele Isso. fez algo lá atrás que fez com que ele chegasse até esse ponto de pedir, e Deus e os bons espíritos fizeram com que ele aqui reencarnasse com essas limitações. Então, assim, Exato, o amigo. corpo não é o corpo, né, que está pagando alguma coisa, mas o espírito que está passando por aquele momento para que ele aprenda alguma lição que lá no passado ele não conseguiu aprender ou que fez um mau uso, né? Ô, amigo, e aí a gente lembra do gigante deitado, que é o Jerônimo Mendonça, que era tetraplégico, né? Praticamente movia só o pescoço e a cabeça. E fez tanta coisa, fez tantas palestras, né? Construiu casas e espíritas, fez, eu não sei se asilos, hospitais, e fez tanta coisa. E dizem que ele, de família evangélica, a mãe dizia assim: meu filho, você é o único aleijado que não para em casa, né? Tá o tempo todo trabalhando e viajava, tal, e numa alegria imensa. Então, por outro lado, quando o espírito é forte, o corpo acompanha, né? Mesmo que Sim, imóvel. exatamente um grande exemplo esse do gigante deitado. Sigamos então. Analisando o que já falamos, só para complementar um pouquinho mais, analisando o que já falamos, como é que a gente deve então cuidar do corpo e do espírito para estabelecer o equilíbrio entre ambos? O que a gente deve fazer? De que forma que eu vou cuidar do meu corpo e da minha alma, estabelecendo de alguma forma um equilíbrio entre ambos, para que nenhum seja prejudicado? Do corpo, cuidamos segundo as normas de saúde e higiene que dispomos e que nos é dado conhecer. Então, nós sabemos, né? Hoje nós temos muitas informações, né? Graças à internet. Hoje você pesquisa em qualquer smartphone, você faz pesquisas aí a respeito de tudo, né? Que você quiser, basta ter o acesso à internet. Então, nós sabemos como, de repente, como elaborar um cardápio balanceado, enfim, tudo Exato. isso nós sabemos, né? Nos é dado conhecer. E do Espírito, segundo os postulados do Evangelho, que nos estabelece a medida do nosso comportamento diante da vida. Então, olha só, temos, né, duas maneiras bem distintas e ao nosso alcance, né? Que é Exato. uma cuidar do corpo, nós sabemos, né, o que podemos, o que não podemos, e a outra é o Evangelho, a vivência do Evangelho, a busca da vivência do Evangelho, né? Então, desatender as necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Então, todas as Verdade. vezes que nós extrapolamos em alguma coisa, nós estamos desatentos e estamos, de alguma forma, nos prejudicando, né? E aí Exatamente. me fez lembrar o quão é importante esse cuidado que a gente tem que ter, e às vezes a gente fica, né, protelando algumas coisas, protelando, e me fez lembrar aqui de André Luiz, quando do seu desencarne, que foi recebido como suicida, né? E Exatamente. aí a gente fala assim, por exemplo, um dia eu estava na conversa com um amigo, tem que para de fumar, né? Isso aí está te matando, matando aos poucos, né? E aí ele virou para mim e falou assim, eu não tenho pressa de morrer, então assim, olha, é uma brincadeira, mas que, poxa, olha o fundo de responsabilidade que tem nisso, né? Exato. E não só o Exatamente. fumo, né? Tantas outras coisas que a gente às vezes faz e que, no fundo, a gente sabe que vai nos prejudicar, que vai nos fazer mal para a nossa saúde, mas a gente vai fazendo, e a gente tem que estar muito atento para isso, porque às vezes em pequenas doses também acabamos nos matando, nos prejudicando. Né? Verdade, amigo, verdade. Sigamos então, meu irmão, o último parágrafo. Perfeito. Dois sistemas se defrontam aqui. O dos ascetas, que querem aniquilar o corpo, e o dos materialistas, que querem rebaixar a alma. Duas violências quase tão insensatas uma quanto a outra.
Ao lado desses dois grandes partidos, pulula a numerosa tribo dos indiferentes, que sem convicção e sem paixão, são mornos no amar e econômicos no gozar. Onde então está a sabedoria? Onde então a ciência de viver? Em parte alguma. E o grande problema ficaria sem solução se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores. Então a gente tem que pesquisar, né? Demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma, e dizendo-lhes que já que são necessários um ao outro, é preciso cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma, porém cuidai também do vosso corpo, instrumento da alma. Ignorai as necessidades que a própria natureza indica, é desconhecer a lei de Deus. Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer, e pelas quais ele é tão responsável quanto o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Sereis, por acaso, mais perfeitos, se martirizando o corpo, não vos tornardes menos egoístas, menos orgulhosos e mais caridosos para com o vosso próximo? Não, a perfeição não está nisso. Está toda nas reformas porque fizerdes passar o vosso espírito. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. Esse é o meio de o tornardes dócil à vontade de Deus e o único que conduz à perfeição. Georges, Espírito Protetor, Paris, 1863. Aqui logo no início, quando você leu, aqui dois sistemas se defrontam, os ascetas, né? Então, só Isso. traduzindo aqui do dicionário da língua portuguesa, os ascetas são pessoas que buscam se afastar dos prazeres, dedicando-se a orações, privações e flagelações. Então, nós sabemos que isso também é algo errado, porque, assim, pelo que nós já estudamos e pelo que a gente sabe, né, da doutrina espírita, o espírito ele só vai se elevar, né, nós só vamos conseguir a nossa evolução, a nossa alma só trabalhará a sua evolução e logrará êxito quando ela estiver em contato, né, principalmente na situação em que nos encontramos, na posição evolutiva, né, em que nos encontramos. Nós precisamos desse contato com os próximos, especialmente os próximos mais próximos, né, esses que são a nossa família, as pessoas com as quais vivemos na sociedade, no trabalho. Então, se nós fizermos o que algumas pessoas acreditam, como esse exemplo que o Evangelho nos traz dos ascetas, se nós afastarmos dos prazeres, a pretexto de nos dedicarmos às orações, à meditação, às privações e flagelações, às vezes nós estamos fugindo das nossas responsabilidades e sendo egoístas, né? E egoístas às vezes, né? Porque às vezes nós temos dificuldade de conviver com algumas pessoas e não, eu vou me afastar, que eu vou viver, né, no mundo de privações. Mas nós precisamos do amor ao próximo, nós precisamos do perdão, nós precisamos da paciência, enfim. Então, eu estou pensando aqui que seria fácil se a gente pudesse viver longe das tentações, né? Afasta de mim o chocolate, afasta de mim as lasanhas, tal, e eu vou ficar magrinho. Mas não adianta, no entanto, quando eu encontrar, não ter controle algum, né? Então, assim, na verdade, a gente brinca, mas isso, inclusive, na Idade Média a gente viu muito, né? As pessoas eram os eremitas, né? Que às vezes ia para uma caverna e passava a vida toda ali tentando melhorar-se, mas talvez a evolução muito maior se colocasse a serviço do próximo, né? De amor ao próximo e não de amor a si mesmo, né? Porque ele queria se salvar, né? Exatamente. E assim, bem lembrado que você colocou da questão afasta de mim, mas quando eu encontro eu não tenho controle.
Isso realmente é um desafio nosso, né? Que nós precisamos nos conscientizar, né, de algumas coisas que a gente faz e que a gente, através do conhecimento do Evangelho, através da nossa vontade realmente em nos mudarmos, nós vamos conseguindo, né, evitando gradativamente, né, porque realmente é isso, nós precisamos estar, nós não precisamos nos afastar, nós podemos estar em contato, e nós falávamos, não me lembro se na aula passada, que nós falávamos que eu não posso deixar de ser amigo de uma pessoa, de frequentar a casa do meu amigo, porque ele come carne e eu resolvi virar vegano, ou porque ele é vegano e eu como carne. Então, assim, ou porque ele toma lá a sua cervejinha e eu quero parar e por isso eu vou cortar a amizade. Eu acho que a gente precisa ter controle sobre a situação. Não, Perfeito. mas eu vou comer isso aqui e pronto, acabou, né? Porque assim, e é uma grande dificuldade, né? Porque, por exemplo, você vai numa festa de crianças, né? Aquele monte de doces e tudo mais, especialmente nós, né? Então, assim, é uma dificuldade realmente, mas é uma questão de conscientização, né? Da gente saber que, poxa, eu não preciso exagerar, né? Assim como a bebida e tantas outras coisas. Exatamente, né? Era difícil resistir a um brigadeiro, realmente. Agora, por outro lado, também existem só complementando aqui um pouquinho a questão dos materialistas que querem rebaixar a alma, ou seja, aqueles que colocam que a vida tem que ser vivida e que morreu, acabou, e Isso. que etc. E tal. Perfeito, amigo. Então não dão Perfeito. importância para a alma, para o espírito. Assim como também, ontem eu estava lendo um pouco esse texto e estava me lembrando de coisas outras que às vezes, por exemplo, aquela pessoa que ela busca ter um corpo perfeito, né? Então Uhum. ela busca lá através das cirurgias, ou às vezes começa a tomar determinadas substâncias, anabolizantes e tantas outras coisas, para que ela chegue naquele estereótipo que ela quer, né? Perfeito. Porém, às vezes ali nesse caminho de tomar algumas coisas para que ela consiga chegar no corpo, determinado músculo que ela quer, ela vai trazer consequências para o seu corpo, né? Um problema no rim, tantas outras coisas que ela Isso. pode acarretar. Então aí, vamos colocar entre aspas, desejo de talvez, não podemos interpretar mal, ela está cuidando bem do corpo. Não, ela está em busca de um manequim, de um estereótipo que para ela é o correto, só que o caminho que ela vai trilhar para, entre aspas, cuidar do corpo vai ter consequências, né? E a gente vê Exato. muitas pessoas adoecerem, muitas pessoas até desencarnarem pelo uso, às vezes, descontrolado dessas substâncias. Então, é muito importante estarmos atentos, né? Não só através daquilo que fazemos, daquilo que nos impomos, mas também, às vezes, nessa busca de ser aquilo que, na verdade, a gente precisava, mais uma vez, né, como disse lá no início, buscar o equilíbrio entre o corpo e o espírito. Exatamente. Exato, A gente amigo. está falando assim, a É, gente quer sempre o caminho mais fácil. Exato, às vezes a pessoa ela não quer ir fazer a caminhada, ela não quer ir para a academia, mas aí ela vive em busca de fórmulas mágicas, né? o Nilson me faz lembrar aqui assim, ó, diz que o Divaldo que dizia, né, que diz que estava lá escrito no poste, traga a pessoa amada em 3 dias. Aí diz o Divaldo, se ela vai ficar, eu não sei. Porque, na verdade, a gente brinca, amigo, mas é exatamente isso, porque às vezes esse caminho fácil, ele está, na verdade, apontando que tem uma outra dor psicológica que precisa ser enfrentada, olhada de frente, né? E às vezes a gente escolhe ou trabalho demais, né? Porque tem aquele termo, acho que é workaholic, que fala que a pessoa que trabalha Sim, excessivamente, tem a pessoa que se dedica excessivamente a um esporte, a uma coisa, só para não olhar. E dentro dela tem uma dor, tem uma coisa que ela não quer trabalhar. Então, às vezes, exato. ou gente que faz compras compulsivamente, além Possíveis. das, né? Então, assim, na verdade, estaria se cuidando de um ponto
para que não se olhe na direção do sofrimento. Então a gente também tem que buscar muito, porque eu acho que o Evangelho ele se aplica muito à nossa vida psicológica, né? Como diz Joana, que você citou mais no início, ela é essa saúde da alma que a gente precisa, né? Exato, exato. A gente está dizendo aqui uma eterna busca pela juventude. Deveríamos nos preocupar com o nosso espírito. Exatamente. Perfeito. Às vezes, em algumas vezes, em algumas oportunidades de falar nas casas espíritas, às vezes eu tenho dito isso. A gente faz tantos planejamentos, né, para a nossa vida. Ah, a gente planeja viagem, a gente planeja festa, planeja encontros, planejamos a troca do carro, enfim, tantas coisas que nós planejamos. E por que não planejar como é que eu quero estar espiritualmente daqui a 6 meses, daqui a um ano, né? E de que Exatamente, forma irmão. que a gente pode fazer isso? Sim, a gente pode, através do estudo, através da busca, da prática da caridade, da busca de amar realmente, né? Às vezes a gente passa a vida inteira, um ano inteiro, 2 anos, sem que a gente observe alguns detalhes que nós precisamos nos melhorar. E isso nos melhorando, por exemplo, eu não tenho paciência, né? Às vezes eu não tenho paciência com a minha família, com as pessoas que estão os próximos, mais próximos. Então, por que eu não começar e fazer um planejamento? Bom, daqui a 6 meses, assim como eu planejo, daqui a 6 meses eu quero quitar essa dívida, eu quero viajar para a cidade e tal, eu poderia e deveria, né? Fazer também um planejamento. Olha, daqui a 6 meses eu quero estar mais paciente para com os meus filhos, para com a minha família, né? Então a gente Exato. deveria ter esse planejamento, esse cuidado, para que a gente, então, daqui a um tempo a gente pare e fala, puxa, agora eu já estou melhor nisso. Então qual é o próximo passo? A Exato, gente diz amigo. ali, devemos ter cuidado com o nosso corpo também, pois é uma dádiva divina, um presente recebido de Deus. Com certeza, com certeza. E aqui, nós temos ainda aqui a, a obrigação, né? Nós temos mais do que necessidade, é uma obrigação de nós cuidarmos do nosso corpo, porque, como eu disse anteriormente, se nós... É tão sério, né, esse cuidado, porque, vamos dizer assim, de repente eu tinha um planejamento aqui, reencarnatório, para viver 80 anos aqui na Terra, né? E eu poderia estar fazendo bastante coisa. E aí, de repente, devido às minhas más escolhas, devido aos meus exageros e tudo mais, eu desencarno aos 60 anos, né, vítima de um problema que o meu corpo teve. Então, ou seja, eu estou diminuindo o meu tempo que eu poderia estar aqui na Terra. Exatamente, Consequentemente, amigo. isso vai ter algum tipo de consequência, né? E aí é onde volta naquilo que você falou da palestra do Jorge Larrage. Vai ter que voltar numa próxima e talvez com algumas limitações. Eu brinco, às vezes eu brinco aqui em casa, falo, puxa, eu acho que eu já devo ter feito muita coisa, que eu nasci com um monte de alergia e tal, eu devo ter feito muita coisa errada na outra vida, porque aqui eu tenho um monte de. Eu não sou alérgico a camarão, um monte de coisa. Então, assim, mas é verdade, Dois, a gente ó. brinca, mas é. Então, às vezes eu paro e penso, meu Deus, o que será que eu fiz, né? E outras vezes Ô, eu tá Nilson, assim. não cutuca nesse ponto não, que você vai ferir o companheiro aqui. Sigamos então. A Sinara diz aqui: fazem tantas plásticas que perdem a fisionomia que tinham, ficam irreconhecíveis. Essas pessoas devem ter um grande vazio dentro delas. Com certeza, com certeza. É igual o que eu falei anteriormente das tatuagens, né? Às vezes a pessoa faz uma Isso, tatuagem, usa um piercing, uma coisa para chamar a atenção, né? Quando na verdade ela está com um vazio dentro dela. isso. Exatamente, cada um, como diz a gente, cada um no seu momento. Exato, a gente brinca, a gente fala essas coisas, mas sempre respeitando, né? Vou só acrescentando aqui a colocação da gente, sempre respeitando que nós temos o livre-arbítrio, né? Então, não é Exatamente. porque eu acho que tem que ser assim que eu tenho que impor ao outro. Não, nós estamos apenas comentando algumas situações em que é do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, mas lembrando sempre que cada um de nós tem um livre-arbítrio. Eu posso concordar, eu posso tentar me melhorar, como também eu posso falar, não, eu não vou fazer nada.
né? Não Eu é o quero meu aproveitar, momento. inclusive, sua fala, Nilson, porque hoje em dia a gente tem visto assim, isso serve inclusive para nós que temos pessoas que a gente também trabalha na educação, né? A educação que eu disse dos jovens, né? Das pessoas que convivem conosco. Hoje em dia é tido que livre-arbítrio significa assim, eu faço e ninguém tem nada a ver com isso. Isso não é livre-arbítrio. Isso, na verdade, é uma decisão arbitrária da pessoa. Porque livre-arbítrio é o direito de escolha com a consequência destas escolhas. Então, a pessoa também tem que saber que o que ela faz ou não faz tem consequência. Como, por exemplo, eu poderia ir trabalhar, não vou trabalhar de jeito nenhum, até meu patrão saber que eu estou de má vontade, eu estou burlando ali as horas de trabalho e não faço mais jus ao meu salário, vou ser demitido. Essa é a consequência do livre-arbítrio de não ir trabalhar, porque eu tinha um compromisso. Então, assim, é um pouco forte essa expressão, mas nos nossos dias atuais as pessoas têm confundido o livre-arbítrio com tipo assim, eu faço mesmo, é assim que eu sou, e como Gabriela, eu nasci assim, vou Sim, morrer assim, não é verdade? Isso não é livre-arbítrio, exatamente. isso é teimosia. Exatamente, Ari. Então, voltando um pouquinho aqui ao que você leu no Evangelho, como é que a gente poderia explicar o comportamento de quem tem por base o aniquilamento do corpo, mesmo que a pretexto da purificação? Então, como é que a gente explica essas pessoas que, às vezes, elas acreditam, né, que mutilando o seu corpo, fazendo inúmeras coisas aí para o corpo, que o seu espírito iria se elevar? De que forma? Como explicar esse comportamento, né? Então, isso tudo reflete essas pessoas que assim agem, elas estão refletindo nada mais, nada menos do que um total desconhecimento das leis divinas, né? Elas demonstram que não compreenderam o verdadeiro sentido das leis divinas e da real finalidade do envoltório, ou seja, do nosso corpo físico, bem como da sua importância para o progresso do espírito. Então, É como assim, se fosse um entendimento muito infantil, né, amigo, de todo exato, esse processo, né? exato, exato, exato. Muito bem colocado. E aí eu volto aqui para o Lampadário Espírita de Joana de Ângeles, como eu falei no começo, tem uma parte do texto que ela diz assim: para que nele o Espírito habite e através dele se manifeste, ou seja, através do corpo, trilhões de vidas microscópicas se organizam em perfeito intercâmbio, gerando equilíbrio e atendendo a determinações da própria estruturação. Então, assim, se a gente parar e pensar um pouquinho, o nosso corpo é uma máquina perfeita, né? Às vezes eu fico olhando, a gente Exato. machuca, daqui um ou dois dias já está cicatrizado, né? Já melhora e tal. Perfeito. Gente, como Deus é tão perfeito, né? Foi perfeito em todos os detalhes. E aí, às vezes, a gente pega esse presente, como a gente colocou lá atrás, essa dádiva de Deus, e age como se realmente fosse algo que não tem nenhuma importância. Então, a gente precisa, primeiro, voltando um pouquinho mais do que eu li anteriormente, uns tópicos atrás, a gente precisa, primeiro, cuidar do corpo, de que forma? Através do que nos é dado conhecer, através de tudo que sabemos já, né? De alimentação e tudo mais, e do espírito, através do Evangelho do Cristo. É a única forma que nós Perfeito. temos, né? Não tem Exato. um outro mecanismo, nenhuma outra receita, por assim dizer. E em que questão e como que o Espiritismo pode contribuir nessa questão? Como é que o Espiritismo contribuiu, né, e contribui nessa questão? Demonstrando através de seus ensinos as relações que existem entre o corpo e a alma e o papel que cada uma exerce, objetivando a evolução do homem. Os conhecimentos revelados pelo Espiritismo, aliados à ciência, propiciam uma melhor compreensão dessas relações. Então, hoje a gente percebe, né, já um número constante, um número grande, melhor dizendo, de profissionais, né, da saúde e alguns hospitais, inclusive, que já trabalham com esse tratamento não só para o corpo físico, mas também para a alma, né? Seja lá Perfeito. nos passos, na imposição de mão, nas orações
Há experimentos, inclusive, né, de médicos que fizeram isso. E recentemente, eu não lembro quem que comentou que em uma pesquisa, acho que foi a Tereza Cristina, não me lembro, um grande número de profissionais já gostariam de falar com seus pacientes sobre o lado espiritual. E muitos pacientes Exatamente. também gostariam que o médico falasse com ele, mas ainda, né, ainda há uma certa, Um tabu, né? um certo É um tabu, receio. exato. Exatamente. Ô, E a Nilson, questão. sem querer te interromper, amigo, mas só Aham, aproveitando o gancho, porque essa questão da espiritualidade já tem estudos científicos que falam das recuperações dos pacientes com câncer, das cirurgias, que aqueles que têm uma espiritualidade, seja ela qual for, que o processo da recuperação é muito mais rápido, muito melhor, né? exato, exato. E assim, eu acho que talvez a dificuldade dos profissionais esbarra exatamente na questão da religiosidade, né? Às vezes o profissional fica com medo de falar, enfim. Mas a gente sabe que quando a gente fala com amor ou do amor do Cristo, independe de religião, né? E a Jane fala ali da Associação dos Médicos Espíritas, exatamente. Perfeito. Já existe, né, um trabalho muito bacana a respeito disso tudo. E aí, mais uma vez, infringe a lei de Deus, então, quem não cuida do corpo, alegando ser este secundário, ter este secundária importância, aqui os materialistas, aqueles que acreditam que o corpo é um mero instrumento e que é de secundária importância, sim, eles infringem a lei de Deus, pois nosso corpo, como já dissemos, nosso corpo pertence a Deus, que nolo empresta para, através da reencarnação, cumprirmos missões evolutivas no plano físico. Nosso corpo é um engenho divino que a vida nos empresta como instrumento indispensável à nossa permanência na Terra. Nós sabemos que, devido ao nosso grau evolutivo, nós precisamos do corpo, né? Porque alguém poderia dizer assim, mas o espírito continua trabalhando no mundo espiritual. Sim, continua. E tomara a Deus que a gente, quando retornar, consigamos também, né, estar fazendo algo de bom. Mas, assim, nós ainda precisamos, e às vezes nós conseguimos, às vezes não, na maioria, em todas as vezes, nós ainda, devido ao nosso pequeno grau de adiantamento, devido nós sermos ainda muito pequeninos, para nós é muito mais fácil nós evoluirmos aqui na matéria, né? Estando, Perfeitamente. passando por essas provas que precisamos, pelas limitações que nos são impostas devido a alguns erros que cometemos no passado. Então, mais uma vez, a gente precisa aproveitar melhor as oportunidades, olhando em tudo sempre uma oportunidade divina, sem reclamar, né? Porque a gente reclama, meu corpo, eu não estou bem, não sei o quê. Vamos nos esforçar sempre. Então, finalizando aqui, que acho que já estamos quase esgotando não, né? Mas já falamos bastante do tempo. Como buscar, afinal, então, a perfeição? Como é que a gente consegue, então, estabelecer algo, uma maneira, um caminho pelo qual a gente vai estar aí buscando a perfeição no que diz respeito ao cuidado do corpo, ao cuidado do espírito? Como é que a gente vai conseguir fazer isso? Através das reformas, porque fizermos passar o nosso espírito. Olha que interessante. Muito bem. Impondo a ele, como você bem leu no Evangelho, impondo a ele, isto sim, e não ao corpo, quer dizer, ao espírito e não ao corpo, duras privações no sentido de dominar o orgulho e todas as mazelas que ainda lhe são características. Então, todas as vezes que nós submetemos o nosso espírito, como eu disse, quando nós fizermos um planejamento, como é que eu quero estar daqui a 6 meses, no que diz respeito ao meu lado espiritual, quando eu me esforço para ser menos orgulhoso, quando eu me esforço para ser menos egoísta, quando eu me esforço para pedir perdão, quando eu, de alguma forma, né, acabo engolindo o meu orgulho e vou lá pedir Exato. perdão, vou pedir desculpa, eu não estou fazendo nada de ruim para o meu corpo.
eu estou reeducando o meu espírito. E o corpo é um presente de Deus para que a gente trabalhe a evolução espiritual. E vai chegar um momento que esse corpo vai voltar para a Terra, né? E o espírito continua. Então, tudo aquilo que fizermos passar o nosso espírito, impondo a ele, quer dizer, os limites, né? Aquilo que nós estávamos falando, novas escolhas, novos costumes, né? A gente vai estar reeducando, né? Nós precisamos, às vezes, nos privar de algumas coisas, no que diz respeito a essas chagas que ainda trazemos dentro de nós, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, para que o nosso espírito consiga evoluir. Então, esse é o meio de o tornar dócil, como você leu lá no Evangelho, esse é o meio de o tornar dócil à vontade de Deus e o único de alcançares a perfeição. Então, o espírito é que precisa evoluir, né? Não é o corpo que vai. O corpo é necessário, ele tem a sua importância, nós precisamos cuidá-lo, né, da melhor maneira para que o espírito, utilizando-se desse corpo em equilíbrio, como já falamos, a gente consiga evoluir, a gente consiga, ao término de uma encarnação, né, quem sabe olhar e falar assim, poxa, consegui, né? Consegui ser menos, ou às vezes olhar e falar, bom, já não repeti os mesmos erros que cometia, né, na minha última encarnação, né? Verdade, né? Você me fez lembrar do nosso amigo Nelson Peixoto, que ele diz assim, meu irmão, cometa outros erros, porque os mesmos já não dá mais, né? Vamos ver se a gente aprende alguma coisa. Eu queria aproveitar, Nelson, até como agradecimento a esse estudo de hoje, falar da grandiosidade e da perfeição de Deus. Veja só, a doutrina espírita nos dizem os espíritos que a gente aqui encarna para a evolução. Então, este mundo é um mundo escola. Então, no meu tempo, lá no milênio passado, quando a gente ia para a escola, a gente pegava naquela primeira expectativa de ir para a aula, então você ganhava ali um caderno, um lápis, uma borracha, um uniforme, e isso era o material que nos proporcionaria dentro da escola o aprendizado. Este material é o nosso corpo físico. Então, se ele tem maior aptidão para o futebol, coisa que eu não tenho, mas se de repente ele sabe, de repente, né, fazer alguma coisa com o instrumento, ótimo, são aptidões que nós trazemos, sempre vinculadas às escolhas passadas que nós fizemos e com capacidades para serem bem aproveitadas por este espírito que o habita nessa nova encarnação. Ou seja, nós nascemos trazendo no nosso corpo físico o lápis, a borracha, o caderno, com muitas páginas para escrevermos a nossa história. Então Deus sabe tudo. Até quando chegar o momento de não mais precisarmos do corpo físico e habitaremos os mundos felizes, onde são somente espíritos, sem matéria, né? Então esse é o processo. Exato. E interessante lembrar também que ontem eu falei na casa espírita onde eu estava falando sobre esse tema. É interessante nós lembrarmos que a gente fala-se muito, né, da transformação da Terra, né? A Terra passará a ser um planeta de regeneração. Mas, né, como já falamos aqui, acho que na semana passada, não é que a Terra vai ter um boom e vai do dia para a noite transformar-se em tudo maravilha, tudo flores, né? O que é essa evolução do planeta? Nada mais é do que a evolução dos espíritos que habitam o planeta, né? Então, o que é, mais uma vez, é nós nos esforçarmos para nos melhorarmos, é nós criarmos a paz no ambiente em que vivemos. Como é bom a gente ter no nosso lar aquele porto seguro, como é bom nós termos paz, né, e tranquilidade dentro do lar, enquanto que às vezes a gente encontra algumas pessoas que falam, né, poxa, a minha casa está toda de ponta cabeça, minha família está toda assim, assim. Então, às vezes nós precisamos agradecer a Deus pelo lar que temos, pela família que temos, pelo equilíbrio que já conseguimos ter, né? Perfeito. E isso tudo nos motiva, né? Nos motiva para que a gente continue nesse caminho, que a gente continue se esforçando para fazer com que isso tudo que falamos hoje, de
de doutrinar de alguma forma a nossa alma, o nosso espírito, através das boas escolhas, hoje eu ouvi aqui, muito interessante, a Jane falou que o Ítalo, meu enteado, passou aqui em casa e pediu um livro para ela. Mãe, me empresta um livro, que onde eu vi que eu fiquei quase 2 horas mexendo na rede social e eu vi que eu estou perdendo muito tempo. E olha que Olha, que bom, né? legal. Veio Aham. buscar um livro para ler. Então, assim, como disse bem a Jane há pouco tempo atrás, cada um ao seu tempo, né? E que a gente possa despertar essas necessidades de nos melhorarmos, né? Poxa, uma leitura de um bom livro, quanto benefício traz para a gente, né? O intelecto, né? Que a gente está lendo, estamos aprendendo. Mas aí, para finalizar, eu só queria, como conclusão, né, disso tudo que falamos, nós poderíamos dizer, então, que o nosso corpo é precioso instrumento que a vida nos empresta e de que a nossa alma se utiliza para evoluir. Então, o corpo é aquele presente de Deus, é uma dádiva, um presente de Deus que nós emprestamos, né, tomamos emprestado de Deus para que a nossa alma possa evoluir. Então, cuidar dele é dever que nos compete perante Deus. Então, é nosso dever cuidarmos desse corpo físico para que ele nos seja útil, né, para que ele seja um bom caderno, um bom lápis, como você bem colocou, né, para que a gente consiga, então, evoluir. E não há um outro meio senão através da busca, como diz lá, né, reconhece-se o verdadeiro espírita, né, pela capacidade de transformação, etc. e tal. Então, nós precisamos nos esforçar, né, para sermos melhores a cada dia, para sermos verdadeiramente espíritas. Na próxima segunda, nós começaremos então o capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Eu pediria a vocês, meus irmãos, que lessem, eu creio aqui que a parábola do festim de núpcias, ele tem aí praticamente 3 páginas, né? Que a gente possa ler e já trazer as anotaçõezinhas lá, as indagações, os comentários, para que a gente busque trocar informações. Nós não estamos aqui, como a gente sempre bem disse, eu e o Aristeu, nós não somos mestres, não somos professores em espiritismo, somos estudantes. Nós queremos aprender Exatamente. com todos, né? Então, a gente disse aqui que o Ítalo não ia gostar do que eu falei, mas foi apenas um bom exemplo, depois eu vou falar para ele. A gente fala aqui, para que tenhamos condições de ser instrumentos da providência divina. Exatamente. E são coisas muito simples. Hoje eu me lembrei, só para finalizar, me lembrei de você, de que a gente sempre fala. Eu estava andando na rua, estava levando a Helena para aula de evangelização, e num semáforo parei e veio um rapaz, todo maltrapilho e tal. E aí ele veio passando pelos carros e ninguém. E aí eu olhei, eu tinha 10 centavos, 2 moedinhas de 5 centavos. Eu abri o vidro e peguei e falei para ele, boa tarde, meu irmão. Eu falei, hoje eu estou quebrado. Eu falei, só tenho 10 centavos. E ele estendeu a mão e deu um sorriso e falou assim, a sua atenção valeu muito mais que qualquer coisa. Olha, Aí eu virei não, para a Helena e falei, olha, filha, tá vendo? A gente sempre fala isso lá no estudo. Falei, exatamente, filha, olha, tá vendo? Falei, ninguém deu atenção. E aí me lembrei, falei para Helena, exato, falei, a gente sempre fala lá com o Ares que a gente, fazendo isso, a gente dá a oportunidade dele ser gente, né? E assim, exato. e aí conversei, gente, 10 segundos com ele. Ele abriu um sorrisão e me agradeceu e seguiu o seu caminho. Então, essas são pequenas oportunidades que a gente tem, apenas usando o exemplo, de realmente aproveitar esta encarnação, de fazer realmente a diferença na vida de alguém, porque uma só vida que a gente consiga mudar já valeu a pena toda a nossa encarnação. Nós ainda estamos longe da perfeição, mas já temos, né, uma semente do amor, uma semente do amor divino dentro de nós. Que Deus nos abençoe, que possamos continuar nessa luta incessante de sermos melhores e, como bem colocou a Jane, sejamos então, nos esforcemos para que sejamos bons instrumentos a serviço da providência divina. Beijo a todos, gente. Fiquem com Deus. Boa noite, boa noite. Um abraço, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima semana.